Hey guys, what's up? E aí galera? Hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal em inglês chamado Present Continuous ou então Present Progressive. Este tempo verbal ele é utilizado para falar sobre ações que estão acontecendo no momento da fala, no momento que você está falando e a ação está se desenvolvendo, ações que ainda estão em progresso. Em português é o que a gente compararia com gerúndio, que em português a gente usa as terminações ando, indo, indo no final dos verbos para dizer que essas ações estão acontecendo, como estudar. Se você está fazendo essa ação, você diz estudando, eu estou estudando, ele está estudando, nós estamos estudando. Correr, que no gerúndio ficaria correndo, sorrir, ficaria sorrindo. E no inglês não tem todas essas terminações, ando, indo, indo. Em inglês vai ser só ing. Você vai acrescentar esse ing no final do verbo para dizer que essa ação está acontecendo no momento. Como, por exemplo, o verbo estudar, study. No present continuous ficaria studying, com ing no final. Por exemplo, você pode dizer I am studying. You are studying English. Nós estamos estudando. We are studying. O verbo talk, que é conversar, falar. E no gerúndio ou present continuous, ele ficaria talking, com esse ing no final. Falando, conversando. Por exemplo, she is talking to her teacher. She is talking to her teacher. Ela está conversando com o professor dela. Ou seja, conversando, falando, estudando, são ações que estão acontecendo. Entendeu essa parte? Alright. Então, esse present continuous, ele segue basicamente essa estrutura. Vai ter o sujeito, o verbo to be, que vai ser am, is ou are, dependendo de quem é o sujeito, e o verbo principal, que é o verbo que a gente vai botar o ing. Às vezes tem um complemento, às vezes não, depende do verbo. Você só tem que prestar um pouquinho de atenção nesse verbo que você vai botar o ing, porque ele tem algumas regrazinhas, bem simples, nada demais. Por exemplo, se o verbo terminar em e, aí antes de botar o ing, você tira esse e do verbo. Por exemplo, o verbo dance, terminou em e, quando vai para o present continuous fica dancing. Vamos ver numa frase. Barry is dancing with Iris. Barry is dancing with Iris. Barry está dançando com a Iris. Ou então o verbo make, que é o verbo fazer, terminou em e, mas quando ele vai para o present continuous, a gente tira esse e, fica making. E vamos ver um exemplo numa frase. Meg is making a cake. Meg is making a cake. Meg está fazendo um bolo. E se você tem um verbo de uma sílaba ou duas e esse verbo termina em consoante, vogal, consoante, você repete essa última consoante antes de botar o ing nele. Nos verbos de duas sílabas, isso só vai funcionar se a última sílaba for a sílaba tônica. Alright? Aí é que você repete a última consoante para botar o ing. Por exemplo, o verbo run, que é correr. No present continuous fica running. Você repete o N, que é a última consoante, aí bota o ing. Numa frase, Wally is running very fast. Wally is running very fast. O Wally está correndo muito rápido. Outro verbo, o verbo swim, que é o verbo nadar. No present continuous, ele fica swimming. Repete a última consoante, porque ele terminou em consoante, vogal, consoante, e aí você bota o ing. Por exemplo, na frase, Arthur is swimming for hours. Arthur is swimming for hours. O Arthur está nadando há horas. Só uma exceçãozinha a essa regra. Se a palavra terminar em W ou Y, aí não precisa repetir não a última consoante, só bota o ing mesmo, alright? E por último, se o verbo terminar em IE, você vai
troca esse IE pelo Y, aí acrescenta o ING. Por exemplo, o verbo lie, que é mentir, no present continuous ele fica lying. Trocou esse IE pelo Y, aí bota o ING. Numa frase, he is lying to the police. He is lying to the police. Ele está mentindo para a polícia. Ou então o verbo die, que é morrer, no present continuous, dying. Troca o IE pelo Y e bota ING. Por exemplo, many people are dying of coronavirus. Many people are dying of coronavirus. Muitas pessoas estão morrendo de coronavírus. Então é basicamente isso. O present continuous é usado para falar sobre ações que estão acontecendo no momento. Então, a regra geral é botar esse ING no verbo. E ficar atento a essas regrazinhas que eu falei. Que se terminar em E, você tira o E para botar o ING. Terminou em consoante, vogal, consoante, repete a última consoante. E nesse caso aqui terminou com IE, troca o IE pelo Y para poder botar o ING. Basicamente isso. Alright? Espero ter ajudado na compreensão do que é o present continuous. See you and take care.